o que mais importante nesse momento é a gente curtir, né, a entrega do time, a evolução do time, curtir esse momento, sobre esse jogo de ontem, porque o brasileiro é aquela situação que o Rogério falou, Letícia, o brasileiro, a gente não depende só dessa entrega. Se essa entrega do Flamengo fosse antes, a gente poderia, obviamente, hoje estar encaminhado com esse título na mão, mas depende do tropeço do Atlético Mineiro, e a gente, claro, que vai secar o Atlético Mineiro, mas a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está numa final de Libertadores. Então, esse momento, ele é importantíssimo para uma final. O time entrando com esse espírito, com essa garra, com essa vontade e com essa entrega no dia 27, é quase impossível, né? É muito difícil do Palmeiras conseguir tirar esse título do Flamengo, né, Letícia? Com certeza, mas pezinho no chão sempre, né? Porque, diferentemente de muitos times, o Palmeiras tem um ataque bem veloz. E a gente consegue desenhar como o Palmeiras vai se comportar na Libertadores. Eu acho que é muito claro quais são as estratégias que o Palmeiras impõe nos últimos jogos, quais são as estratégias que o Palmeiras impõe contra o Flamengo. Então, eu espero que o Renato esteja analisando, junto com o Fera, junto com toda a comissão técnica, bem as características e principalmente os ataques ali com Rony, com o Luiz Adriano, com o Dudu, Rafael Veiga, porque são jogadores que têm qualidade e têm velocidade. Então, eles vão aproveitar muito dessas oportunidades, principalmente quando o Flamengo subir as linhas e fazer essa marcação mais alta. Só que aí está o X da questão. Quando as linhas sobem, o Davi Luiz mesmo passa essa segurança a mais, juntamente com o Rodrigo Caio, que espero que esteja 100% inteiro. Se não tiver, é Gustavo Henrique com ele. A facilidade que o Flamengo tem em estar mais unido e mais próximo às linhas, Marquinhos, faz com que, se o adversário tiver um passo à frente ou tiver adiantado no momento que recebe uma bola sobre bola longa, que o Palmeiras gosta bastante para surpreender o adversário nos contra-ataques, vem a linha de impedimento. Então, eu espero também que tanto a arbitragem quanto o VAR esteja funcionando e que não seja protagonista, porque eu sei que vai ser um espetáculo de ambas as partes. E sobre o brasileiro, eu acho que passa muito mais pela incompetência do Flamengo em jogos que poderíamos ter ganho do que necessariamente sobre outros motivos. Infelizmente, o nosso time deixou a desejar contra o Fluminense. A gente jogou mais, mas pecou ali no final. Deixou a desejar contra um Grêmio na zona de rebaixamento. A gente se classificou bem na Copa do Brasil, depois perdeu no Maracanã, num jogo ridículo. Fora outros empates também que saíram, América Mineiro, contra o Ceará, que foi um empate doloroso também. E todo ano a gente fica listando vários aqui, né? Pô, não, é vários. Jogo... Exatamente. Porque eu não quero elencar, ficar batendo só, Felipe, em arbitragem e CBF, entendeu? Sendo que a gente sempre teve essa situação de jogar contra tudo e contra todos. Então, se o Flamengo tivesse feito a parte dele em alguns jogos, nem estou falando muito, estou falando, por exemplo, Fluminense e um Grêmio, já seria 2 pontos de diferença e a gente estaria mais do que vivo, colado ali, dando uma pressão no Atlético Mineiro. Mas é isso, né? Vamos até o último minuto que puder e a gente está disputando, como o Marquinhos falou, não está dando folga por Atlético Mineiro de forma nenhuma, está ali sufocando, vai que numa hora ali, a gente não sabe, futebol é imprevisível, eles escorregam, empatam, ou até mesmo perde, a gente vai estar ali incomodando, acionando um sinal de alerta e vamos focar agora nos 2 próximos jogos, que eu acho que vai ser muito mais umas últimas tentativas de entrosamento, de orientação, do que necessariamente toda aquela ganância de vitória. A gente tem que ganhar sempre, mas eu vejo muitos torcedores e vejo muito também dos jogadores jogando, não só pelo placar, mas jogando para tentar arrumar o que precisa ser organizado para essa final da Libertadores, que falta muito pouco. Beleza, Letícia, agradecer ao Jojo aqui, o Joelson, falando aqui na mensagem dele. Para mim, deveria usar no ataque os garotos da base e o Kennedy. A gente vai falar sobre o Kennedy já. Mas, Ruggeri, quer comentar sobre o seu ponto de vista sobre o João Gomes, sobre a decisão, né, o poder de decisão do Bruno Henrique, irmão? Cara, o Bruno Henrique, eu até falei aqui, lembra? Eu falei, olha, o Bruno Henrique foi bem contra o Corinthians lá em 2019, meteu 2 gols e tal. Eu apostaria nele, errei o placar, botei 2-0, né, porque o Davi Luiz ia jogar, e ainda botei um gol do Bruno Henrique. Foi um gol do Bruno Henrique, né, mas esperava um golzinho do Michael também, não aconteceu. Mas o João Gomes, cara, ele é um cara que precisa ter mais rodagem, né? Tem gente que não gosta do João Gomes, eu não entendo por quê. Ele tem um ritmo diferente, né? Ele tem uma passada diferente, ele não é aquele cara... ele é bem forte, bem físico, ele não é tão motorzinho, né? Tão rápido, porque ele tem uma cadência diferente ali no jogo, mas ele é habilidoso, cara, ele sabe driblar, ele chuta bem, ele tem bons fundamentos no futebol. Chega bem na frente, né? Chega bem na frente. Ele era meia, né? Na base ele jogava também ali
jogava de 10, jogava chegando mais, aproximando na área. Então, acho que você pode usar mais o João Gomes ali como meia. O André já viu que não funciona tanto, a Letícia foi bem nisso. Por que não adiantar um pouquinho o João Gomes, né? Óbvio que talvez não seja tanto a dele, mas eu acho que ele pode entregar mais, até em termos de marcação. Na base, Felipe, ele jogava com meia também, tá? Então, ele jogava como meia, porque já tem tempo, né, que ele subiu e ele tá ali. Ele tá sempre ali, segundo homem, até primeiro volante, né, já jogou bastante. Ele tem uma saída de bola muito boa, tem qualidade. Eu acho ele um bom jogador, cara. Tem gente que realmente que não gosta tanto, né, eu não entendo, eu realmente não entendo, mas ele, para mim, é um grande jogador e vai se tornar não um craque, não sei, mas assim, um cara muito útil aí para o Flamengo para os próximos anos, caso não seja vendido. Acho que dá para tirar mais coisa aí do João Gomes, tá? Dá para tirar mais coisas antes de vender ele e, quem sabe, botar adiantado um pouquinho em alguns jogos. E, cara, ontem, jogando com um time misto e vendo essa rotação do elenco, isso me deu uma reflexão aqui, tive uma reflexão, cara. Talvez seja bom, desde o início do campeonato, óbvio que eu quero um time titular jogando sempre, mas talvez seja bom você fazer essa rotatividade e testar peças, principalmente no Carioca ali, sabe? No final do Carioca, né? Porque a gente sabe que no início ali, quem começa, provavelmente, eu não sei se vai ser para esse ano, mas acredito que sim, o Sub-20 ou a molecada que não tem tanta oportunidade no time principal, né? Devem jogar. Mas eu acho que você tem que rodar, cara. Você tem que deixar todo mundo pronto e quanto mais você roda, melhor o time fica fisicamente. Todo mundo corre, você viu todo mundo correndo ontem, ninguém deixou de correr 1 minuto, se entregou pra caramba. Então eu acho que isso é um benefício da rotatividade ali do elenco. Claro que os jogos mais importantes a gente vai com o que tem de melhor, mas em alguns jogos você vai trocando, vai descansando um ou outro e assim faz parte. Aquele time do Jesus só jogou junto 8 vezes, né? 8 ou 9 vezes. O time titular do Flamengo, aqueles 11 titulares ali, né? Então sempre entrava um Vitinho, entrava um Lincoln, é triste falar, mas enfim. Mas que você não tem mais o Lincoln, entendeu? Você tem um Pedro para rodar com o Gabigol, você tem um Michael para rodar com o Bruno Henrique, né? Ali no meio, um Thiago Maia, né? Um Mateuzinho com o Isla, um Felipe Luiz, você bota o Ramon, bota o moleque, os zagueiros, né? A gente sofre um pouquinho mais, né? Mas, assim, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira estão carregando o piano aí. Então, entre falhas, idas e vindas, eles continuam aí jogando. E ontem o time não foi vazado de novo. Então, eu acho que a gente precisa deixar todo mundo voando, assim, na reta final dos campeonatos, sabe? E, para isso, a gente vai ter que dar uma rodada no elenco ali durante o campeonato, né? É importante você deixar todo mundo bem fisicamente e pronto para os jogos mais importantes. E vamos nessa. E o elenco está aí para ser utilizado, né, Marquinhos? A gente tem qualidade, a gente tem um bom elenco. E vamos usar. Eu acho que o jogo de ontem me deu esse estalo. Eu falei, cara, talvez seja bom você ter esse padrão europeu, né? Porque na Europa a rotatividade do elenco é muito maior. Você não precisa trocar todos os jogadores, mas, porra, troca 2, 3 peças ali para um jogo, sabe? Não vai fazer tanta... Eu sou contra o time reserva, sabe? Esse joga o titular, depois joga o time reserva. Não, eu acho que o importante é você dar uma misturada, até para você se entrosar com todo mundo que está ali, né? E o Bruno Henrique, para finalizar, o Bruno Henrique é muito decisivo, né? Contra os paulistas, então, contra o Corinthians. Eu sou fanzaço dele, espero que ele fique guardado nessa... Tranca ele no quarto lá, fazendo uma fisioterapia, musculaçãozinha, para ele estar impecável ali para o jogo do dia 27. Beleza, Rogério. O Brunão, o Wallace Franco aqui participando com a mensagem dele também, falando essa rotatividade não é possível por causa da torcida mesmo. Na minha humilde opinião, dá para fazer 2 times e manter todos jogando. E te digo, ia ser difícil não ganhar tudo com todos 100%. Isso aí é planejamento, né, Bruno? Isso aí é um planejamento que tem que ser feito desde o início do ano, justamente porque a temporada do Flamengo é uma temporada muito longa. O Flamengo chega muito bem em todas as competições, tem time para isso. Agora o planejamento tem que ser bem feito desde o início do ano, já prevendo, chegando nas finais, fazendo mais de 80, 90, 100 jogos no ano. Agora, Bruno, sobre essa situação do João Gomes, cara, o torcedor ficou muito chateado ontem, grande maioria, obviamente, não nem todos, mas a grande maioria,
com a atuação do Diego, que não rendeu, mais um jogo que ele não jogou bem, mais um jogo que ele não consegue render. Muitos lampejos. E o torcedor, vendo o João Gomes jogando dessa forma, é óbvio que o torcedor acaba fazendo essa comparação e pedindo o menino, né? Sem dúvida, né? Vocês estavam tocando num ponto aí que eu acho crucial. Se a gente for ver, por exemplo, o Ilharão, ele era meia, começou a jogar como meia, virou segundo homem, virou primeiro volante, já atuou até na zaga, a gente até brinca que um dia ele vai ser goleiro. O que eu quero dizer com isso? O João Gomes jogou boa parte da carreira dele, principalmente a base, como meia. O Thiago Maia já atuou como meia. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente pode ter até na função de primeiro volante, e o João Gomes já atuou ali, o Ilharão e o Thiago Maia também, hoje em dia atuam por ali, jogadores que sabem jogar com a bola nos pés. Aquela questão, o volante brucutu, esse cara não tem mais vaga no futebol. Quem tem alguma característica um pouco mais voltada para esse destruidor de jogadas é, por exemplo, o Pires da Mota. E a gente vê que ele não tem oportunidade, porque com a bola nos pés ele não rende tanto. E o Flamengo hoje precisa de jogadores, e ontem o que a gente viu foi muito nítido, a gente até conversou ontem sobre isso no Maracanã. O Thiago Maia fazia o papel do terceiro zagueiro. Ele se enfiava entre os dois zagueiros do Flamengo para liberar eles pelos lados e justamente auxiliar nessa saída de bola. Ou seja, é um meia que geralmente tem qualidade com a bola nos pés, como tem o João Gomes e como tem o Ilharão, que para saída de bola, ainda mais nesse futebol de hoje em dia, que ninguém mais dá chutão quase, o tiro de meta, o time já sai jogando, até com pressão alta, os times estão fazendo isso, é muito importante que eles saibam jogar. E o João Gomes faz isso, faz aquele chamado box to box, muito bem, mas tem também um diferencial. Ele pisa dentro da área, que muitas vezes os volantes têm um pouco de receio de pisar dentro da área e de um possível contra-ataque de alguém jogando nas costas dele. E o João Gomes, como tem boa recuperação, tem bom fôlego e é um garoto muito promissor, ainda tem muito a evoluir, ele consegue pisar na área. Então ele tem muito bons fundamentos. O Flamengo ganha muito em qualidade quando você tem jogadores com muito boa saída de bola, e o João Gomes é um exemplo. Infelizmente, eu também gostei do que disse a Letícia, o Ruggeri, sobre vender ou não esses atletas. É claro que a gente quer que todos esses grandes jogadores, e a gente teve casos recentes aí, o próprio Vinícius Júnior, que hoje é uma realidade na seleção brasileira, é protagonista no Real Madrid, a gente queria esses caras aqui sempre. Imagina o Vinícius Júnior de hoje jogando no Flamengo. A gente queria o Paquetá, a gente queria, mas infelizmente o próprio Samir, que há um pouco mais de tempo nos deixou, e era um zagueiraço canhoto pelo lado esquerdo. Olha, mas infelizmente, para a realidade do futebol brasileiro, manter esses caras aqui por muito tempo é muito difícil, até porque precisa se fazer caixa e eles são ativos do clube. O clube precisa fazer dinheiro com essas vendas, principalmente quando você trata de plantéis, como tem o do Flamengo, que são milionários e com jogadores de ponta, jogadores que aí sim já são realidade até no cenário mundial, que ainda não é o caso do João Gomes, mas para isso, para que você mantenha salários em dia, para que você mantenha saúde financeira, infelizmente, precisa se vender esses jogadores. Tomara que os olhos europeus passem longe do Flamengo, principalmente passem longe do João Gomes, porque realmente é um jogador de muita qualidade. O que o Felipe falou, e foi muito feliz, ao meu ver, a questão da parte física dele, ele realmente tem uma passada diferente, e ele é um jogador que faz muito boa leitura de jogo, Ele consegue cadenciar no momento certo, ou seja, ele pisa na bola no momento que o Flamengo precisa de um pouco mais de calma, mas também consegue acelerar esse jogo quando o time requer um pouco mais de velocidade, de uma transição mais rápida. O